Oi gente, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aula aqui, né, do nosso curso gratuito de Corona, tá? Nessa aula aqui, eu queria mostrar para vocês um recurso que a gente tem aqui, e que a gente vai ver bastante, sobretudo com cenas externas, que é o Chaos Scatter, tá? Ele é um plugin que vem junto já com Corona, tá? Que ele vai permitir que a gente espalhe, né, por isso o nome Scatter, que a gente espalhe aqui objetos, elementos, enfim, na nossa cena como forma de povoá-la, tá? Então a gente vai conseguir fazer isso aqui com a nossa cena. Eu vou montar aqui uma leve mini floresta, tá? Para que vocês entendam mais ou menos como que é a dinâmica aqui dentro desse plugin, tá? Dessa ferramenta. E a gente vai utilizar em algum momento aqui na nossa cena interna e externa, tá bom? Mas antes de mais nada, lembrando aqui que a gente tem outros treinamentos também de Twinmotion, Unreal e D5 Render, tá? Então caso vocês tenham interesse de conhecer esses softwares, só checar aqui dentro do canal, tá bom? Vou pedir para que vocês deem um like, tá? Se inscrevam aqui no canal, quem não for inscrito. Vejo que muita gente que me acompanha, na verdade, não é um meu inscrito. Então, pô, cara, dá um inscrito aí. Fica até o final do vídeo para me ajudar aqui a monetizar esse canal. Realmente só tá faltando as horas, tá? A partir das 4.000 horas aqui, então se vocês puderem me ajudar com isso eu vou agradecer demais, tá? Então é isso, todos os recados estão dados, bora pro vídeo, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui alguns bloquinhos de vegetação, tá? Algumas árvores, tudo bem que eu não peguei árvores que tem muito a ver entre si, isso foi um pouquinho proposital, tá? Mas vocês já vão entender o porquê. Antes de mais nada, só para vocês saberem, eu peguei aqui, ó, no Cosmos Browser, tá? Então venho aqui, só cliquei aqui e aí coloquei aqui, ó, Vegetation, né? E aqui, ó, esses que estão com esses azulzinhos aqui, ó, são que eu já baixei. Então só para eu só falta só eu importar aqui para dentro, tá? Eu não sei se foi esse daqui, mas enfim. Mas tem às vezes que ele vem aqui com esse mesh, né? Esse objeto um pouco mais cheio, por assim dizer, né? E às vezes vai vir aqui como se fosse uma caixa ou como se fosse uma nuvenzinha de pontos, tá? E não tem problema. Só vim aqui, tá? Ele já tá como Corona Proxy. E eu vou vir aqui, ó, Method, tá vendo? E aí eu posso colocar aqui, ó, só Full Mesh, tá? Então aqui ele já fica com o 3D dele cheio. Posso vir só colocar como isso aqui, ó, que é o wire, né? Um bloquinho mais sólido aqui, ou uma nuvem de pontos e tal, tá? Mas eu honestamente eu gosto de deixar mesmo com full mesh, tá? Mas vocês podem ver aqui, ó, que RAM, se eu não me engano, vocês vão ver que dá uma leve mudada, talvez, ou pelo menos era para mudar aqui, né? Mas enfim, mas por que ele vem assim, né? Porque o proxy, isso a gente vai falar na próxima aula, o Corona Proxy, ele limita e diminui o gasto de memória RAM do seu computador. Então, em vez de você ter, sei lá, 7 GB aqui, tudo de blocos, comendo a sua memória RAM para fazer os cálculos aqui, gerar, ele vai deixar isso daqui muito menor e a gente consegue utilizar isso daqui de uma forma muito mais eficiente, tá bom? Então também vou deixar esse aqui, ó, em Full Mesh, tá? Pronto. E aí, nossa, ele tá lá no fundo. Por que ele tá no fundo, gente? Deixa eu só colocar ele aqui um pouco mais pra cima, pronto. Beleza. Aí, tudo bem, já peguei e comentei aqui um pouco, né, dos 3Ds aqui que eu tenho, né? Mas a gente pode também importar outra árvore, outros elementos 3D. Eu vou pegar uma aqui que eu tenho, só para vocês terem uma ideia. É que eu acho que eu, nossa, entrei numa pastinha que não tem umas. Vou pegar esse daqui.
que não tem uns negócios muito bons. Ué, cadê? Nossa, não tem mais. Tá. Deixa eu pegar um aqui, gente. Pera aí, 2 segundos. Pronto, gente. Importei uma aqui. Um pinheiro, tá? Então só... Eu vou fazer até aqui de novo. Aí, vamos lá. Vou importar esse pinheiro aqui de novo, tá? Então, ó. Aqui copiar, tá? Merge. Como a gente já viu na aula de blocos também. Deu um open aqui, não tem nenhum problema. Tá? Tá copiando aqui. Coloquei aqui. Ele tá sem os mapas, né? Então vou vir aqui, ó, no relink. Ó, tá faltando esses mapas. Vou dar um browse aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. Pronto. Pronto, já vou religar aqui. Pronto, agora não tá mais faltando mapa. Já tem aqui, ó, tudo certinho, tá? Então, beleza, vamos lá. Como é que a gente vai utilizar, então, o Corona Scatter aqui, né? Tanto com os itens aqui do Chaos Cosmos, quanto os que vocês forem importar. Eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui onde está esse negocinho aqui. Vou colocar, em vez de Standard Primitives, eu vou vir aqui, ó, Chaos Scatter. Então eu posso simplesmente colocar aqui, clicar aqui, né? Vem aqui, ó, Chaos Scatter, tá? Clico, seguro e arrasto, tá? Pronto. Criei um. Se vocês forem clicar de novo, ou tentar criar, editar aqui alguma coisa, ele vai criar outro, tá? Eu vou criar 2 aqui, porque eu vou querer mostrar uma outra coisa para vocês, tá? Mas enfim. Então a gente pode vir tanto por aqui, tá? Então do Standard Primitives, a gente pode vir aqui, ó, Chaos Scatter, quanto a gente pode vir nesse ícone aqui, ó, também tá Chaos Scatter. E aí ele vai vir direto para cá, tá? Então, ó, Standard Primitives, não tem nada. Clico aqui, ele já mostra aqui. Tá bom, gente? Deu para entender? Fechou. Então eu vou pegar aqui, ó, esse 1, eu vou renomear para árvores. Opa, árvores. E o outro eu vou colocar grama. E aí vocês já vão entender o porquê. Tá? Grama. Pronto. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no editar. Tá? E é aqui, ó. Distribute on target objetos. Ou seja, quais são os objetos que vão receber essa distribuição. Então vou vir aqui, ó, clicar no mais. Cliquei no mais. Clico aqui. Pronto. Só isso. Esse plano aqui, que ele vai receber todos os elementos que serão distribuídos. Então é ele que eu vou colocar aqui no maisinho, tá bom? E aqui, ó, Instance Model Objects, ou seja, os modelos que eu vou querer que estejam aqui dentro. Então vou clicar um nesse, ó, já aparece aqui um outro, outro e esse outro aqui, tá? Ficou uma maçaroca aqui das coisas, mas eu já vou explicar aqui uma coisinha aqui pra vocês, tá? Antes da gente ver. Ou melhor, deixa eu só habilitar uma coisinha aqui e aí a gente já vai ver, ó. Eu diminui bastante, tá? Por meio dessa opção aqui, ó, evitar colisões. Então, essas árvores aqui, elas não vão se colidir, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o render interativo para mostrar para vocês, tá? Então, ele está iniciando aqui. Acho que ele vai demorar um pouquinho, porque tem muita coisa, ó. Tem bastante coisa, tá? E eu acho que eu vou precisar ir um pouquinho para trás e um pouquinho para cima com essa câmera, ok? Não está pegando quase nada. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é justamente isso, ó, que tem tanta coisa aqui que a gente não consegue ver nem no fundo. Agora, se eu colocar aqui, ó, Avoid Collisions, olha o quanto que vai diminuir. Ó, olha o quanto que já diminuiu e a gente consegue ver aqui, né? Então, é justamente para isso que a gente serve aqui também. Tá? Essa opção aqui de evitar colisões, tá bom? Deu para entender, gente? Aqui a gente pode também, já aproveitando que a gente está aqui, né, no Avoid Collisions, e a gente tem esse spacing aqui, que se a gente for diminuindo aqui, ele dá uma espécie de relaxada, né, em relação aqui a essas colisões. Então vocês podem ver que já está colidindo mais, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu só para ajudar aqui a nossa visualização,
Deixa eu só editar um pouco aqui essa câmera. Eu acho que ela tá com... Pronto. Isso aqui, opa, aí, não era isso. Pronto. E aqui eu vou colocar 2,40, pronto. Agora vai dar uma leve melhorada. Isso, deu uma melhoradinha aqui, tá? Então voltando aqui, naquele spacing que a gente estava, ele dá uma afrouxadinha, digamos assim, tá? Nessas colisões aqui. Mas se a gente aumenta, então por exemplo, 150%, ele vai diminuir mais, né? Ele cumpre mais a risca essas colisões, tá bom? Ó como ele diminui bastante. Então eu acho que deixar no 100 mesmo, ou diminuir levemente, ou sei lá, colocar um 80 assim, eu acho que é o ideal, tá? Eu acho que é um pouco mais o ideal. Vou colocar aqui, ó, 80, só pra vocês terem uma ideia aqui, tá? Fazendo essa leve floresta, por assim dizer, tá? Esse bosquezinho. Tá bom, gente? Belezinha? Tá. Aí a gente tem aqui, ó, contagem, tá bom? Aí a contagem, caso a gente não queira evitar essas colisões, aqui essa contagem ele tá com 1000 elementos, né? Não sei exatamente se é 1000 de cada, talvez, mas a gente pode diminuir drasticamente, colocar por exemplo, ó, 50, que ele vai deixar também com bem menos, né? A distribuição bem menor aqui desses elementos, então vão ter 50 elementos aqui nessa cena, né? Mas eles vão poder colidir entre si, tá? Então também tem isso. A gente pode também colocar um outro mapa aqui, servindo de densidade. Então eu não vou ter um mapa agora, mas eu acho que posso ajudar com isso aqui, peraí. Deixa eu abrir isso daqui, ó, por exemplo. Isso aqui obviamente é um mapa de altura, tá? Mas se a gente colocar uma coisa parecida com essa, que é um grau de cinza, ele vai justamente nos pontos mais brancos, se eu não me engano os mais brancos, ele vai justamente povoando aqui com as árvores, né? E os pontos mais pretos ele vai deixando sem nada, tá? Vamos ver quem mais aqui também. Essa parte aqui, ó, de transformações, tá? A gente tem aqui o translado, ou seja, a gente move daqui para cá, né? Ou também para cá e tal. Temos a rotação, então ele já está indo a rotação de 0 a 360. Eu gosto às vezes de colocar de 270 para a gente sentir que tem mais rotação mesmo, que se for 360 às vezes ele nem roda direito, mas enfim. Mas chegamos aqui à parte que eu mais gosto e que eu mais uso também, tá? Que é a parte de escala, tá? A escala, ele tá com 100%, ó, de 100% a 100%, ou seja, ele não está mudando o tamanho desses modelos 3D. Como é que a gente pode justamente mudar isso? A gente muda aqui colocando um range, né, maior. Então, por exemplo, de 80 a uns 150. Então, ó, vocês vão ver aqui, ó, aqui ele já está mudando aqui pelo render, tá? Mas vocês vão ver que a gente vai ter coisa que aumentou muito, vai ter coisa que diminuiu bastante, ó. Mas essas daqui, por exemplo, tá? Que provavelmente são essas aqui, aumentaram bastante, tá vendo? Já estão muito mais elevadas. E enfim, a gente pode ter isso com a parte da escala. A última coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, antes de a gente falar um pouco da grama, que é o seguinte, a gente também vai ter aqui, ó, um pouco da frequência. Por exemplo, eu gostei de que tem justamente esse pinheiro aqui, tudo e tal, mas eu acho que eu queria que tivesse só um pinheiro, talvez. Então, em vez de eu ter uma frequência de 1, que seria bem, né, cheio, né, eu vou colocar, por exemplo, 10%. Então, agora aqui ele tem 0,1, então ele, por exemplo, só tem 1, tá? Então, a gente pode, às vezes, arrumar essa distribuição tendo mais de um elemento, menos de outro. Por exemplo, essa cherry tree eu queria que tivesse um pouquinho mais, então sei lá, 2. Então vou ter um pouco mais dessa cherry tree, tá vendo? E obviamente, né, essa frequência aqui acaba afetando a frequência dos outros, tá? Então era mais ou menos isso aqui que eu queria mostrar para vocês do Chaos Scatter, tá?
eu vou fazer uma parte aqui de grama, tá? Só para vocês entenderem também. E aí a gente já finaliza essa aula, tá bom, gente? Então, 2 segundos. Bom, gente, vamos lá. Então eu peguei aqui, ó, alguns bloquinhos, né, de vegetação. E aqui a gente tem vários tipos. Então a gente vai ter uma grama um pouco mais média, uma baixa, algumas florzinhas aqui, outra mais alta, tá? Então a gente pode pegar e justamente colocar isso tudo aqui em um scatter só ou scatters variados, tá? Como eu não vou pegar aí, como se diz, dar uma variada aqui no que é o que, eu só quero mostrar para vocês de fato uma grama. Eu vou pegar só essas gramas um pouco mais médias aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui, ó, um modelo, né, onde vai ficar os meus objetos distribuídos. E vou pegar agora aqui os objetos. Então vou pegar esse e por aí vai. Então peguei um monte de coisa, ó, e aí vocês podem ver aqui que ele já está todo distribuído aqui, tá? Aí, não deixei com avoid collisions, tá? Só que, por ter uma área muito grande, aqui eu acho que a gente vai precisar aumentar aqui essa contagem. Então, vou dar um render interativo aqui de novo, só pra gente ter uma ideia de como tá essa grama. Ó, então ela tá bem espaçada uma da outra. E eu gostaria que isso pegasse bem, né? Bastante aqui, né? Então, a gente tem que aumentar um pouco aqui essa contagem. Eu vou extrapolar bem, eu vou colocar 10.000, tá? Então, ó, já deu uma melhorada aqui. Vou dar uma extrapolada ainda mais. Eu vou colocar mais 2 zeros, ou seja, vou multiplicar por 100. Tá? Acho que vai ter bastante mesmo. Eu tomara que não trave o meu computador. Mas ó, já tem bastante. Tem tanta que já tampou até a tela. Deixa eu dividir por 10 isso aqui. Pronto. Mas vocês entenderam aqui o conceito, né, gente? Ó, então aqui, ó, já tem menos, né? Mas a gente tá vendo aqui que tem uma grama junto, né? Eu vou fazer o seguinte também, vou aproveitar e vou aumentar um pouco a altura disso aqui, tá? E vou colocar um pouco aqui para baixo esse foco pra gente olhar um pouco aqui para baixo, né? Tá? E eu vou virar um pouco aqui essa câmera. Que a gente enxergue um pouco mais de cima aqui, ó. Ó como tá aqui embaixo. Então, ó, isso tudo aqui é a grama que a gente colocou. Isso que tá meio, né, esses caminhozinhos aqui, ó, seriam a textura que a gente utilizou do Corona, que representa esse chão um pouco mais de terra aqui. Mas em si, esse verde aqui inteiro é só a grama que a gente colocou. E a gente pode também fazer uma customização, como posso dizer, com folhagens, com outros elementos, pedras aqui também. Assim, o céu é limite, gente. Só que é interessante a gente colocar outros scatters também, para não ficar tudo na mesma coisa, as configurações de não interferirem das outras e por aí vai. Tá bom, gente? Então, eu acho que o principal aqui do scatter eu comentei aqui com vocês, de como se faz, tá? Como que se configura aqui. E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, deixem um comentário aqui, tá? Mostre para quem também está precisando, tá bom? Mas por essa aula é isso, tá bom, gente? Então, de novo, deixem o like, por favor. Recomendem para quem está querendo aprender Corona, ou D5, Twinmotion, Unreal, tá? São vários treinamentos aqui que eu estou oferecendo. Tá bom, gente? Então é meio que isso que eu queria aqui mostrar para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula, gente. Tchau!